Senhor, a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo está com vocês, amém? Eu queria dar uma breve reflexão para vocês, mas antes eu queria que meus irmãos fechassem os olhos para orar, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos, venha ser conosco, Senhor, nos conduza a fazer a Tua vontade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a gastar tudo que nós temos e gastar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a aprender a não saber como viver distante da Tua presença, Pai. Que venhamos ser cheios de Ti, Senhor. Que venhamos transbordar do Teu amor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por só ter nos dado força e ânimo até aqui, Senhor. Obrigado por nunca ter nos deixado sozinhos. Obrigado por onde quer que venhamos, a Sua presença está do nosso lado, nos guardando e nos protegendo, Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, eu queria dar uma breve reflexão para vocês que se encontra em Lucas 15:11, que tem por título assim: A parábola do filho perdido. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos, que é daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e encheu de compaixão. Correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Aqui nós vemos a história de um jovem moço. E ele tinha recebido a metade da herança que o pai lhe deu. E ele resolveu gastar tudo que ele tinha. Ele gastou com coisas que seriam momentâneas, ele gastou com prazeres, ele gastou com algo que seria passageiro. Mas aí quando tudo acaba, quando tudo passa, ele se dá conta que com o pai ele tinha tudo. E aquilo tudo que ele tinha com o pai não se passava, era eternamente, era para sempre, era o amor de pai que ele tinha pelo seu filho. E ali ele vê que o bem mais precioso, tudo que ele tinha perdido. E agora ele fala fome. A Bíblia diz que ele passa necessidade, mas com o pai em nenhum momento ele fala que ele passou fome, com o pai em nenhum momento ele fala que ele passou necessidade. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nos encontramos igual o filho pródigo ou o filho perdido. Nós encontramos perdidos, às vezes a gente recebe as coisas e a gente deixa Deus de lado e começa a gastar tudo que nós temos. E quando percebemos, nós estamos longe de Deus, nós não temos mais nada. Um filho pródigo, um filho perdido, ele se arrependeu de seus pecados. Por isso, ele foi à procura do pai, não para pedir dinheiro, mas para ser perdoado. Pois uma pessoa arrependida procura ser perdoada. Nós devemos nos arrepender em todo momento e procurar ser perdoados por Deus. Devemos entender que com Jesus não passamos necessidade, com Jesus não passamos fome, porque Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Foi até aqui minha reflexão, espero que vocês tenham gostado e nunca se esqueça, a alegria nos céus, quando um pecador se arrepende. Jesus está de braços abertos, igual como o pai do filho pródigo recebeu. O pai do filho pródigo enxergou ele de longe e ficou cheio de compaixão e correu para abraçar o seu filho. Muitas das vezes Jesus com nós. Às vezes a gente está longe de Deus, mas quando a gente se aproxima mais de Deus, Ele está de braços abertos, tendo compaixão e misericórdia de nós. Muitas das vezes Ele só quer um abraço. E foi isso a minha reflexão.
E eu queria que meus irmãos fechassem os olhos para orar, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Venha ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sempre permanecer em Ti, Senhor. Como o filho pródigo ou o filho perdido, Senhor. Muitas das vezes nos encontramos da mesma forma que eles. Mas, Pai, nos ajuda, Senhor, a voltar de novo para a Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a voltar, Senhor, para os Teus braços, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, em todo momento. Porque, Senhor, sem Ti não somos nada. Porque o Senhor é o único e capaz de suprir todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos, o Senhor é o único que pode nos dar, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos compreender e entender, Senhor, que o Senhor nos ama, Pai, ao ponto, Senhor, de mesmo quando nós pecamos e quando nós erramos, o Senhor está de braços abertos, nos esperando de volta, Pai. Muito obrigado pelo Seu amor, Senhor, ser eterno, Pai. Obrigada pelo Seu amor ser infinito, Senhor. Muito obrigada mesmo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.